Todos os anos, quando chega o final de ano, amados, é muito comum as pessoas calcularem o que conquistaram durante o ano. O que eu conquistei esse ano? O que eu fiz? E, infelizmente, muitas pessoas calculam suas conquistas pelos bens materiais adquiridos. E nós sabemos que os bens materiais são importantes, mas eles são secundários nas nossas vidas. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nada adianta. Por quê? Porque ninguém leva nada daqui. Verdade. Eu posso ter um carro bom, ter uma casa muito boa, eu posso ter uma conta bancária com certa quantidade de dinheiro, mas isso não compra a minha salvação e nem me garante permanência no céu. Porque no céu não existe um terreno, um lote que você possa comprar e construir. Lá existe uma cidade que está sendo construída por Jesus Cristo, debaixo da promessa dele, que diz: eis que vou para o Pai vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E para comprar essa moradia lá na Nova Jerusalém, é tão barato, custa tão pouco. Somente aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e andar nos caminhos dele. Jesus está à frente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Esse estudo que vamos fazer hoje é um estudo sobre vitórias em Cristo Jesus, falando exatamente sobre isso. O povo de Deus que é consciente sabe que este ano de 2016 foi um ano difícil para o Brasil. Está sendo difícil. E as promessas é que o ano que se aproxima será também um ano muito difícil. Mas o povo de Deus não tem o que temer. Não tem o que temer, porque no Egito Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, e nenhuma daquelas pragas entrou no arraial israelita. Aleluia! O povo de Deus estava guardado pelo poder do seu Deus. E o povo de Deus está guardado no final deste ano e durante todo o ano que se aproxima. Jesus, ele diz em João 16:33 aí no seu estudo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando você nega você mesmo, pega a sua cruz e vem após ele, ele vai na frente arrebentando as correntes. Ele vai na frente derrubando as muralhas, abrindo os mares vermelhos e os rios Jordões da vida. E você sai vencedor. Jesus diz: em mim vocês têm paz. Ter paz com Deus, irmão, é ter paz no meio da turbulência. Ter paz com Deus é ter paz no deserto. É saber que você está passando pela tribulação, mas você tem um Deus que entra com você na fornalha, na cova dos leões, abre o mar para você passar, o rio Jordão, derruba todos os empecilhos que querem destruir a tua fé, e você é mais do que vencedor nele, que é Cristo Jesus. Aleluia. Isso é viver bem. Viver bem não é ter dinheiro, não, amados. Viver bem não é querer ser o dono do mundo, não. Viver bem não é querer ser maior do que os outros, não. Viver bem é ter a paz que Jesus Cristo tem. Ele disse: o inimigo veio para matar, João 10:10, veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham paz, e paz em abundância. Glória a Deus. Oh, glória. Sabe o que é abundância? É em grande quantidade. Abundância é uma paz que não tem fim. Aqueles que vivem com Deus têm paz que não tem fim. Irmão Chagas ouviu hoje na rádio, no nosso programa ali na rádio, uma irmã que está com 4 metástases no corpo, já foi para casa desenganado pelos médicos, dizendo que ela não suportava mais quimioterapia. Vá para casa para você viver os seus últimos dias em paz. E o médico disse que ela teria 15 dias de vida, e ela já está viva há mais de 6 meses e glorificando o nome de Jesus. Aquilo é a paz, irmão Chagas. É a paz no meio da tormenta. Daniel, quando foi para a cova dos leões, Daniel não entrou lá e ficou encostado na parede. Nossa, esses leões vão me consumir. Não, Daniel sabia que Deus estava com ele. Daniel era fiel a Deus, e sabia que você é fiel a Deus, Deus seria fiel com ele. E a chuva do leão aquela noite foi travesseiro, irmão. Então, quando você está com Deus, você passa pelas turbulências da vida e nada destrói
a sua vida, porque tudo que for acontecer com você só acontece debaixo da permissão e do poder de Deus. Glória a Deus. Vamos seguir com o estudo. O Senhor Jesus, Filho de Deus, com todo o poder sobre os céus, terra, mares e até nas profundezas do abismo, não nos deixa confundidos. Jesus, Ele é santo, e como santo que é, suas palavras são puras. Não veio para fazer ilusão aos homens, para nos enganar com falsas promessas. Veio sim para, como exemplo primeiro, se dar como sacrifício vivo. Se fez homem como nós, e como homem padeceu injúrias, decepções, perseguições, dores e até condenação de malfeitor, sendo levado à morte de cruz, que naquela época era morte de maldição, morte de malditos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você sabe o que quer dizer a morte de cruz? É a morte dos malditos. Você sabe o que é um maldito? É aquele que ninguém quer perto dele. Você sabe por que no madeiro da cruz o crucificado ficava suspenso no chão cerca de 1,20 m? A mensagem que os homens estavam dando a ele era: estamos te matando, você está suspenso da terra porque a terra não te quer, está distante do céu porque o céu não te quer também. Por isso que eles eram considerados malditos e eram suspensos na cruz. Só que quem foi para aquela cruz naquele dia foi Jesus Cristo. Ele disse: quando eu for levantado naquela cruz, quem olhar para mim será salvo. Glória a Deus. E foi naquela cruz que ele conquistou o mais importante para os cristãos. O que é o mais importante, irmãos? É você falar com Deus que te ouve. Antes do sacrifício de Jesus, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e todos ficavam lá fora. Vocês imaginem vocês todos ali fora na calçada, no meio da rua, e eu, pastor, entro aqui com a corda amarrada pela cintura, porque era assim que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, porque se ele tivesse em pecado morria, e ninguém entrava lá porque ia morrer também. Ele era puxado pela corda. Ele não podia ficar na presença de Deus com um pecado sequer. Uma vez por ano o povo ficava do lado de fora, escutando o sacerdote entrar, e ele carregava com ele 4 sininhos. Esses sininhos, quando ele chegava ali no Santo dos Santos, pastor Simar, ele começava a tremer. A presença de Deus era tão grande que ele não se continha, começava a tremer. E ele tremia e o sininho batia. Então eles viam que ele estava vivo. E ele saía dali, ele ia lá interceder pelos pecadores. Ele ia lá levar o sacrifício do sangue de animais para Deus receber o pedido de perdão. Mas com o sacrifício de Jesus Cristo, todos nós nos tornamos nação santa, sumo sacerdócio real. E hoje, quando você abre a sua boca e diz: Senhor, ele diz: Pai, meu filho Jesus conquistou para você a oportunidade que você tem a hora que você quiser falar e eu te ouvir. Porque Deus não olha mais para nós e vê os nossos pecados. Deus olha para nós e vê aspergido sobre nossas vidas o sangue carmesim do seu Filho Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 28. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Mas tudo suportou, porque, como ele mesmo declarou: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim aqui rogar, mas cumprir elas. Em Mateus 5,17. O Senhor Jesus, com essas palavras, nos ensina que, como ele, nós também estamos sujeitos a passar por lutas e provações. Ele nos ensina que não devemos nos sentir abandonados por nosso Deus quando as coisas não andam da maneira como queremos ou planejamos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta de exortação à igreja primitiva, falando a respeito do sofrimento por amor a Cristo, declara: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se as coisas estranhas vos acontecessem. 1 Pedro 4,18. É aquela coisa do crente estranhar. Acontece qualquer coisa. Nossa, por que isso aconteceu comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu? Ele foi tomado de surpresa, mas ele não deve estranhar, porque Romanos 8,28 diz o quê? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, do que seria a vida de nós crentes sem histórias de vitória para contar?
Como iríamos glorificar o nosso Deus sem que Ele nos tirasse da prova, dos vícios, nos tirasse da doença, das enfermidades, nos desse condições de sobreviver no meio de um mundo tão cruel? É nas provas, é no cumprimento das promessas dele em nossas vidas que o nome dele é glorificado. É por isso que o crente passa para a prova, passa pela prova para que Jesus Cristo seja glorificado na sua e na minha vida. Glória a Deus. Atentemos para a parte final das palavras do apóstolo. Como se coisa estranha vos acontecesse. A palavra estranha quer dizer surpresa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Surpresa incomum, que não tem nenhuma relação com o assunto ou tema. Analisemos então por que o apóstolo nos alerta que as lutas pelas quais venhamos passar não devem ser recebidas por nós como se que coisa estranha fosse. Primeiro, surpresa, porque nós haveríamos de nos surpreender com uma enfermidade que nos assola, ou a um nosso ente querido, se sabemos que nossa carne herdou do primeiro pecado a corrupção, se sabemos que com o primeiro ato de desobediência a Deus perdemos o direito à vida eterna. Ainda nesta terra, o próprio Deus nos sentenciou, e essa sentença foi ainda no paraíso. Disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e ao pó há de tornarás. Gênesis 3:19. Porque nos haveríamos de nos surpreender se temos recebido desfeitas, se fomos perseguidos, injustiçados, caluniados, e com isso nos decepcionamos. O Senhor é claro quando nos diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17. Muita gente prefere confiar no homem do que em Deus. Muita gente. Muitas pessoas passam pelas mais diversas provações e acham que o homem vai resolver o seu problema, e deixa de lembrar que o homem só resolve o seu problema se Deus conceder que ele resolva. Oh, aleluia, Deus. É por isso que muitas pessoas estão, como está a irmã Sueleide, desenganada pela medicina. E eu vou dizer uma coisa a vocês: eu tenho fé em Deus, e eu estou confiando em Deus, que vocês vão ver ela no culto dessa igreja aqui glorificando a Deus. Oh, aleluia, Deus. Aquela mulher está hoje desenganada, cheia de dores, mas que também está preparada para morrer. Deus vai trazer ela a essa igreja. Glória a Deus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Aleluia, Jesus. Para que ele seja glorificado. O Deus que arrancou Lázaro da tumba é o mesmo Deus que está nessa igreja agora. É o mesmo Deus que está na tua vida. Ele não mudou. Ele não saiu da sala de comando do universo. Ele não perdeu o seu poder, não diminuiu o seu poder, e tudo acontece de acordo com o que lhe apraz. É a vontade de Deus que prevalece na vida do mundo, do universo, e por que não nas nossas vidas? Glória a Deus. É a vontade dele que prevalece. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. És fiel, Jesus. Surpresa. Agora, segundo, né? Incomum. Porque nós haveríamos de achar incomum. Incomum é uma coisa que não é comum acontecer. Quando nossos planos, projetos e sonhos não se concretizam. A mãe que cria seus filhos com amor e às vezes sacrifícios, mas só colhe indiferença e rebeldia. A esposa dedicada, fiel, que colhe traição. O homem trabalhador, esforçado, honesto, mas por mais que lute não consegue suprimir o mínimo das necessidades da sua família. O jovem ou a jovem que estuda, se prepara, se forma, empreende, mas nunca consegue colher os frutos do seu esforço. Meditemos nessa palavra. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Porque acharmos incomum as injustiças desse mundo, mas não devemos achar incomuns as injustiças do mundo, pois são comuns ao homem. O corrupto que é rico, o adúltero que conserva sua família, o que tem condições financeiras favoráveis, está na universidade pública, a moça sem juízo consegue
A moça sem juízo consegue um bom casamento. Uns têm 2 ou 3 ou mais carros na garagem, o outro nenhum. O semi-analfabeto está bem empregado, e aquele que se esforçou fazendo grandes sacrifícios para se formar está desempregado. A boa palavra do Senhor é nosso consolo. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Salmo 43. O que não tem nenhuma relação com o assunto ou tema. Porque ele nasceu um filho ou filha com deficiência física. Porque depois de muito se esforçar, o automóvel pelo qual ele tanto se empenhou se transforma na arma que vai lhe tirar a vida ou deixá-lo incapacitado. Porque depois de tantos anos de trabalho, quando já pensava nas delícias de uma aposentadoria tranquila, vem a morte e lhe ceifa esse direito. Isso aconteceu com meu cunhado há 2 anos atrás. Na semana que ele ia aposentar, depois de 30 anos de trabalho na prefeitura municipal, ele aposentava na sexta-feira. Na terça-feira ele foi morto naquele assalto atrás da ABB aqui. Os irmãos lembram? Quando assaltaram um funcionário da prefeitura e mataram ele 6 horas da manhã, quando ele estava caminhando, por causa de uma corrente de ouro. Aqui está dizendo isso, que o homem confia nos seus planos. Ele vivia dizendo, esse meu cunhado vivia dizendo, eu comprei uma fazendinha, um terreninho, um sitinho lá em Jaguaruana, entre Jaguaruana e São José. Comprei um gado, uns animaizinhos, uns bichos, fala os bichos, né? Comprei uns bichinhos, botei lá, vou aposentar e vou embora para lá. Olhava para minha irmã, que tinha sido companheira dele a vida inteira, e dizia, se você quiser me ver, vai ter que ir lá. Aqui eu não volto mais. Até para vir buscar o dinheiro da minha aposentadoria, eu só vou sacar em Jaguaruana. Ele planejou tudo, mas esqueceu de chamar aquele que autoriza o projeto se realizar. Glória a Deus. Quando você planeja, irmão, sem chamar Deus para participar do seu planejamento, é danado para dar errado. Meu irmão Raimundo Nonato é pastor lá em Marabá. Na época ele era pastor em Belém, supervisor geral do Banco do Brasil e todo o Amazonas, Pará, Amazonas. O homem ganhava uma fortuna. Sabe o que ele disse? Vou comprar um barco, vou montar uma equipe médica naquelas regiões ribeirinhas, tratar o povo, a saúde do povo e pregar a palavra de Deus. Comprou o barco, comprou o equipamento médico, convidou os médicos, convidou tudo, mas esqueceu de convidar o principal, Jesus. O último dia dele no banco, ele disse, eu vou sair do banco, daqui 1 semana eu estou dentro do Rio. Ele vai para casa, na estrada, para a estrada, come um mamão. Estava com fome, parou, sabe, mamão bonito, olha esse mamão aí. Vou comer, eu estou com fome, comeu o mamão. Já chegou em casa passando mal, ficou 8 meses internado. Está lá vivo contando a história, mas hoje ele conta dizendo, o meu erro foi não ter chamado Jesus para ser aquele que iria dar a assinatura final e dizer, eu aprovo esse projeto. Quando você coloca as tuas vontades, os teus planos estão acima da vontade de Deus, não vai dar certo. A palavra de Deus diz assim, alguns dizem assim, amanhã eu estarei ali, depois estarei lá. Não diga, diga se Deus permitir. Deus há de ser comigo, pois eu vou para tal lugar. Deus há de ser comigo em 2017. Todos os projetos que eu tive que ficaram à margem do caminho, que não foram realizados em 2016, com fé em Jesus Cristo, será da vontade dele que se realize em 2017. Senhor, eu peço a tua bênção, eu peço a tua bênção para que se realize na minha vida aquilo que deseja o meu coração. Aí tudo bem. Quando você chama ele para fazer parte, aí acontece, porque ele tem poder para fazer acontecer. Deputado. Passando Jesus viu um homem nascer. Sim. Porque depois de muito se esforçar, deixaram incapacitado. Porque da aposentadoria, passei aqui. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 3. Estou na igreja há tanto tempo, tenho vindo a todos os cultos, sou ofertante, devolvo dízimo, jejum, subo ao monte para orar, faço consagração, e no entanto é luta em cima de luta.
vento sobre vento, provação atrás de provação, tem misericórdia, Senhor. Assim nós falamos em nossas murmurações, murmurações disfarçadas. Sejamos então revigorados pela palavra do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Ele diz em Filipenses 4, 12: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse homem foi um grande exemplo. Esse foi um grande exemplo para a igreja. Ele é o apóstolo nosso, o apóstolo dos gentios. Ele foi um grande exemplo porque ele era o fabricante de tendas, e isso naquela época significava ganhar muito dinheiro. Ele fabricava as tendas para ser amado no deserto. Como Israel tinha muitas festas, como a festa das cabanas, onde eles armavam tendas, a festa dos tabernáculos, e ele fornecia tenda também para o exército romano. Ele era o industrial da época. Ele abriu mão de tudo aquilo e disse: eu reputo tudo como estrume. Ele diz: eu deixo para mim isso tudo aí. Na expressão comum da palavra, não se escandalize, Paulo disse: isso aí para mim tudo é merda, é bosta. Eu deixo tudo para trás para seguir com Cristo, para receber suas revelações. Aleluia. E Paulo marchou dessa forma. O médico Lucas, que era um médico de nascimento grego, formado no Egito, porque na época o Egito era a faculdade mais importante da época, devido a eles fazerem aquele trabalho de mumificação das múmias. Ele vai tratar Paulo depois de Paulo ser apedrejado e jogado no penhasco. E ele está tratando Paulo. E no momento que ele está tratando Paulo, os discípulos que seguiam a Paulo perguntam: doutor, ele vai sobreviver? Aquele homem, como conhecia muitos deuses da sua terra, da Grécia, ele diz: só os deuses sabem. Aí um dos discípulos de Paulo disse: não, Senhor, só os deuses não, só Deus sabe. Existe um só Deus, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e Ele esteve há pouco tempo entre nós. Aleluia. E ele ficou fascinado, porque lá na terra dele tinha um Deus desconhecido, que Paulo depois vai lá e usa isso para pregar aos gregos. E ele procura saber de Paulo quem era esse Deus. E Paulo começa a contar para ele do encontro que teve com Deus em Damasco, na estrada de Damasco. E Paulo começa a falar das maravilhas que Jesus realizou. E aquele homem se apaixona tanto por Jesus Cristo, que ele larga a medicina, larga tudo e segue com Paulo em suas missões, viajando pelo mundo afora. E aquele homem viaja por parte do continente africano, viaja para a Grécia, e vai até o dia em que Paulo foi decapitado em Roma. E depois ele começa então a escrever, e escreve o mais completo evangelho dos 4 evangelhos. É o mais completo, rico em pesquisas, porque ele pesquisava. Ele esteve com Maria, mãe de Jesus, conversou com ela, falou sobre a vida de Jesus. Ele esteve com pessoas que tiveram contato com Jesus, como Simão leproso, Nicodemos, José de Arimateia e outros homens, e pesquisou. Essas informações você encontra no livro Lucano, Homem de Almas e de Médico. Médico de homens e de almas. Lucano conta a história dele. Eu tenho esse livro. É fantástica a história desse homem. Quando nós conhecemos Jesus, amado, nós vamos continuar trabalhando pela nossa família, para dar o pão de cada dia. Mas a gente não tem mais aquele apego a bens materiais. Eu tenho que possuir, eu tenho que mostrar para o meu vizinho que eu tenho um carro novo, eu tenho que mostrar para o meu vizinho que comprei uma moto nova, eu tenho que mostrar que estou de roupa nova. Para mim tanto faz entrar um ano de roupa nova ou roupa velha. Pastor, você está falando a verdade? Estou com essa bota velha aqui desde que abriu a igreja. Oh, aleluia, Deus! Estou ou não estou? A vaidade minha está em morar no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Se eu vou comprar um par de sapato que custa R$300 e tem um irmão meu passando fome, eu prefiro fazer uma feira e dar ele. Aleluia, Jesus! Vamos seguir. Nós nunca estaremos só. Como narrado pelo escritor de Pegadas na Areia, Deus sempre esteve e está e estará conosco. Algumas vezes nos cobrimos com a sombra do seu Espírito, outra vez nos escondemos debaixo de suas asas. Glórias a Deus, aleluia. Nós nos tornamos pela mão, ora nos carregando no seu colo. Nós nos tomamos, ora nos toma pela mão, nos carregando no seu colo, enxugando nossas lágrimas, acalmando as tempestades, os ventos, iluminando o nosso caminho. Iluminando
iluminando o nosso caminho com a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Antecipando-se aos nossos pedidos, manifestando o seu poder sobrenatural, porque é o Deus do impossível, glórias a Deus, cumprindo sua promessa quando diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Isaías 41:21. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1b. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não irão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isaías 43:2. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu te possa justificar. Isaías 43:6. Aleluia. Meus amados, muitos homens e mulheres de Deus têm crido nestas palavras. Vencem pelo poder da fé genuína. Não duvidam, não olham com os olhos da carne. Vencem, não pela sua força física, pela sua inteligência ou pela sua posição social. Colocam diante de si o Deus vivo, a pessoa da sua palavra e no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Vencem porque aprenderam a descansar no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 37:7. Vencem porque aprenderam a olhar somente para aquele que venceu todas as coisas e a segui-lo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Amados e amadas do Senhor, quem segue firme com Jesus nunca tem derrotas, só conta vitórias em todas as áreas de sua vida. O ano está terminando, amanhã já é o último dia do ano.